3 e já. Bom, eu estou aqui com muita honra com o Hélio Fernandes. A intenção é entrevistá-lo para o meu site, Quem Tem Medo da Democracia. E eu quero começar a entrevista perguntando a ele quem tem medo da democracia. Quem não se define, quem é de extrema direita, quem não se diz de esquerda, todo mundo que detesta a liberdade, não quer coisa alguma, então tem medo da democracia, realmente. O Winston Churchill definiu magistralmente, né? Ele disse uma vez, quando perguntaram sobre democracia, ele disse: a democracia é o pior de todos os regimes, excetuados naturalmente todos os outros, quer dizer, porque na verdade a democracia ela vem sobrevivendo há muitos e muitos anos, centenas de anos, com vários nomes, e sempre muito atacada realmente, porque na verdade só existem 5 sistemas ideológicos, ou centro-esquerda, radical de esquerda, centro-direita, radical de direita, e a democracia no meio, sempre. Então, a democracia, quem defende a democracia, defende a humanidade, defende tudo que vale a pena. Quem combate a democracia não tem nem resposta. Tá certo. O senhor foi preso 9 vezes. Você, né? Você foi preso 9 vezes. Uma delas foi em 63, durante o governo do João Goulart, quando foi condenado pelo STF, o único jornalista brasileiro condenado pelo STF, se não me engano, né? E desterrado... Fui absolvido. Em 64, depois absolvido. E desterrado em 64, enfim, eu queria que você fizesse um comentário, uma reflexão. O que você acha que aprendeu com essas prisões? O que essas prisões trouxeram de ensinamento para você? Não foram só as prisões, foram todo um processo de uma vida toda. Eu não combati só o golpe de 64, eu passei a vida combatendo tudo aquilo que não coincidia com a minha convicção. Combati tudo. Em 63 eu fui preso porque o general Jair Dantas Ribeiro, ministro da Guerra, publicou uma circular sigilosa e confidencial, que naquela época não havia general de 4 estrelas, só 3 estrelas, brigada e divisão. Brigada eram 24, divisão 12, era o mato. Então ele mandou para 12 generais, ele disse que era naqueles ele confiava. Bom, no mesmo dia, um dos generais me deu e eu publiquei realmente. E fui preso no mesmo dia, realmente. Bom, como o ministro da Guerra, aí vem a palavra de hoje, tinha foro privilegiado, eu fui processado no Supremo. Já existia o foro privilegiado naquela época? Já existia o foro privilegiado? Já existia o foro privilegiado, que vem de dezenas de anos. Bom, aí eu fui defendido por 6 advogados: Sobral Pinto, Adalto Lúcio Cardoso, que depois foi ministro do Supremo, Prado Kelly, que foi ministro da Justiça, depois foi do Supremo, Evaristinho de Moraes, Jorge Tavares e Prudente de Moraes Neto, todas figuras notáveis. Estava bem servido. E todo mundo dizia: puxa, você tem que ser absolvido com essa seleção, não é possível. Bom, aí eu estava incomunicável e meus advogados fizeram um pedido ao presidente do Supremo, Ribeiro da Costa, brava figura, notável figura, para levantar a incomunicabilidade. Bom, aí, nesse intervalo, eles foram procurados por um general que disse aí: olha aqui, quem deu a carta circular ao Hélio fui eu. Eu sou muito amigo do Hélio, eu sempre dou informações que quem deu a carta fui eu. Bom, e podem revelar, porque a mim não vai acontecer nada. Eu não sabia que ia ter essa repercussão tão grande, foi uma repercussão total, realmente. Bom, aí eles me contaram, eu disse a eles, eu cumpri apenas o meu dever. Eu disse a eles: olha aqui,
Eu não conheço esse general, como está tendo muita repercussão, ele quer aparecer, mas eu não sei nada, 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 nada. Aí o Sobral disse para mim, ele já disse que com ele não vai acontecer nada. Eu disse, doutor Sobral, não pode. No dia seguinte, o general deu uma entrevista coletiva para mais de 20 jornalistas, dizendo que ele tinha dado a carta para mim, assumiu toda a responsabilidade. O nome dele, Cordeiro de Farias, que era um dos grandes realmente. Quer dizer, a fonte se assumiu, né? Foi a fonte que assumiu, eu não podia. O Milor publicou no dia seguinte, disse assim, um jornalista que recebe uma circular sigilosa e confidencial, publicada por um general ministro da guerra e não publica, é melhor que ele abra um armazém de secos e molhados. Bom, e tem uma frase do Milor que é jornalismo, é oposição, ou então é armazém de secos e molhados. Né? Depois ele disse isso também. Agora, eu não fui condenado, ficou 4-4, aí o Ribeiro da Costa, que era presidente, resolveu que ele ia desempatar, que ele podia votar contra mim ou a meu favor. Aí os 4 que haviam votado contra mim pediram a ele para suspender o julgamento, porque pelo regulamento do Supremo, com 8 ministros pode julgar, com menos de 8 não pode. Então eles queriam esperar, porque um estava no hospital, o outro estava viajando, e ele disse, de maneira alguma, então com 8 e eu vou julgar. Aí vou levantar a sessão por meia hora para tomar um lanche, e aí voltaram, e ele votou a meu favor, eu ganhei de 5-4, viajei no mesmo dia, Milor estava lá em Brasília, Rosinha, amigos meus. Agora, eu fui o único jornalista em toda a história brasileira que foi julgado pelo Supremo. Processados foram muitos, mas entrava com advogado, era assim. Mas o Rui Barbosa foi processado 2 vezes, do Chateaubriand, mas nunca foram julgados. Eu fiquei lá de corpo presente e vendo os 4 ministros dizendo que eu era o herói, 4 a dizer que eu era um traidor da pátria, realmente. Então a informação correta é que você foi o único julgado, né? Não chegou a ser condenado. Né? Não, nunca cheguei a ser condenado. Só foi esse julgamento. Depois fui julgado em várias varas. Depois deles me prenderem várias vezes, eles inventaram uma estratégia que era terrível contra mim, não era nem contra a vida. Eles moveram 37 processos contra mim. 37 processos, então era uma coisa incrível. Todo dia eu tinha que ir numa vara, tinha que arranjar advogados. E naquela época, em ditadura, os advogados defendiam os presos políticos, inclusive fazia história para eles, mas nunca cobraram nada. Mas o que acontecia era o seguinte... Eu entrevistei o Modesto da Silveira para o meu livro, muito meu amigo. Foi muito meu amigo também, ele me ajudou muito nesses últimos anos de vida dele, faleceu ano passado. Grande figura, grande figura. O Marcelo Cerqueira está publicando agora um livro. Sim. Marcelo também é um dos que eu entrevistei também para esse livro. Né? O Marcelo está publicando agora. É uma história, uma autobiografia de memórias. Memória dele, é boa figura. O Marcelo foi presidente do IAB, que foi criado pelo Rui Barbosa. Bom, mas então fiquei lá sentado ouvindo aquilo. Entendi. Então, olha só, nessa entrevista que você deu ao Diniz e ao Anselmo, me chamou a atenção uma história que você conta, que quando você estava preso no mesmo local do Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda pedia vantagens a pessoas poderosas que ele conhecia e tal. E teve uma hora que você chegou para o Carlos Lacerda e disse, quem está preso não pede nem concede nada. Isso me chamou a atenção, eu passando isso para os dias atuais, para uma reflexão dos dias atuais, eu me lembrei da questão da delação premiada, né? Eu queria saber, pensando nessa frase, quem está preso não pede nem concede nada, o que você acha moralmente da delação premiada? Como é que você vê a delação premiada? Moralmente é o auge da canalice, é o ponto
mais impressionante que a pessoa pode chegar, porque vai trair todos aqueles com quem ele conviveu, porque senão ele não sabe o que dizer. Então, agora, do ponto de vista jurídico, existe no mundo todo, na Itália, nos Estados Unidos, só que são diferentes realmente. Agora, não há dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, para atualizar, o Lúcio Funaro, que é um dos doleiros, está assustando Brasília, porque ele foi o doleiro do PMDB, realmente todo, que teve tempo do poder, ao lado do poder. O PMDB nunca lançou um candidato a presidente da República. Não, sempre ele preferia ficar do lado de fora. Com o Temer, eu não chamo de golpe, eu chamo de conspiração parlamentar vitoriosa. Agora, então, o Lúcio Funaro está assustando todo mundo por causa disso. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Apesar da delação premiada, eu concordo com o senhor, ser o auge da canalice, o senhor acredita que o Brasil teria esse movimento contra a corrupção e teria chegado aonde chegou sem essas delações? Não, de jeito nenhum. A delação premiada, por isso é que eu disse, moralmente é o máximo da canalice, da falta de caráter. Agora, do ponto de vista de servir a uma causa contra a corrupção, total, não teria chegado nem a 10 ou 20%, porque depois que eles entregam os documentos e tudo é investigado, aí é que é aprovado. Porque, então, muita gente, né? Por exemplo, ex-presidente do TSE, que ficou 5 meses no exterior, agora se aposentou com 30 mil reais e vai ficar em prisão domiciliar. Agora, entregou os outros, o TSE tem 7 conselheiros. Só se escapou uma mulher que é filha do presidente do Tribunal de Contas do Distrito do Rio de Janeiro. Agora, então... Não teria chegado a esse ponto. Ele se salvou, realmente não teria chegado de jeito nenhum. Nada. Muitos depoimentos foram importantíssimos, realmente. Agora, o que acontece, por exemplo, o filme que está passando aí está provocando... Da Lava Jato. Da Lava Jato. A lei é para todos. Está provocando o maior protesto. Querem que o filme seja proibido e tudo mais, porque a Lava Jato, eu não vi o filme, mas ele defende muito algumas coisas e ataca outras coisas. Então, os dois lados estão tentando interpretar o filme. Nenhum dos dois lados ficou satisfeito. Lógico, quer dizer, na verdade, todo esse processo, apesar dessa... O Face, por exemplo, é rigorosamente nulista. Depende, mas também a gente na nossa a chamada bolha no Facebook, né, que é aquele nosso mundo ali dentro do Facebook, às vezes a gente vê muitas coisas que não representam necessariamente a realidade, né, porque outras coisas não chegam até a gente, né, enfim. Mas você queria fazer um comentário. Mais um, quer dizer, na verdade, acho que nós estamos no fundo de um poço, né, onde apesar de toda essa canalice, eu acho que o povo pela primeira vez conscientemente vai falar sobre democracia, né? Começa a discutir a democracia e todos os seus direitos. O senhor acredita nisso? O povo está tomando uma conscientização, ela acha que o povo está tomando uma conscientização política. Sem dúvida nenhuma. Não está se manifestando como no início, mas está tomando consciência, não há dúvida nenhuma. Agora, você vê, o ministro Gilmar Mendes é um dos maiores crítico da Lava Jato. Ele ataca o procurador, ataca todo o pessoal, o Moro, os procuradores, todos. Quer dizer, então, tem muita gente furiosa, lógico. Incomodada, né? Porque em algum momento isso tudo vem à tona, né? Com medo, realmente, porque tem de mais de 150 deputados, são 513, mais de 50 citados. Senadores até tem menos, realmente. Então, mas, de qualquer maneira,
você vê, atingiu o Renan, o Jucá, o Lobão, o Eduardo Braga, todos que eram intocáveis. Agora o Supremo está com um processo sobre foro privilegiado, mas está há 3 meses o Alexandre de Moraes pediu vista e arquivou o processo. Quer dizer, então não julgo, porque ele acha que pode atingir o Temer. Bom, vamos... uma outra pergunta aqui. O senhor trabalhou com o JK e partiu para a oposição depois que ele resolveu que a capital ia para Brasília, não é isso? Por que você não concordou com a ida da capital para Brasília? Porque acho tudo que está acontecendo de ruim no Brasil é Brasília. Seria diferente o cenário brasileiro político se a capital fosse ainda o Rio de Janeiro? Ah, mas total. Se pudesse mudar, é que não pode mudar. É a capital mais bonita do mundo e a mais corrupta que existe. Inclusive, o que gastam de dinheiro, eu frequentei até 60, quase que diariamente, a Câmara e o Senado, quando eu era secretário da revista O Cruzeiro, e depois quando passei a fazer a primeira coluna política a partir de 1956, porque antes só tinha o Maneco Miller e o Ibrahim, mas que faziam socialite, só as festas dos granfinos, mais nada. Eu passei a fazer meia página no Diário de Notícias até 62, quando eu fui para a tribuna. Diariamente, o Bilô me chamava de maluco. Ele dizia para mim que eu fazia todo dia meia página de coluna e um artigo na página 3. O Castelinho, eu insistia para fazer coluna, ele disse: você é um maluco, eu escrevo um artigo 3 vezes por semana, já acho muito, mas eu leio todo dia. Quer dizer, então, eu achava que o jornalismo é diário, realmente. Revista, eu dirigi as 3 revistas ilustradas que existiram no Brasil: o Cruzeiro, a Manchete e a Revista da Semana. Entendi. Então seria diferente o Brasil se a capital ainda fosse o Rio de Janeiro, né? Ah, inteiramente, porque olha aqui o vice-presidente da República não tinha casa, só quem tinha casa era o presidente da República. Lá todo mundo tem casa, uma mansão fantástica, o presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Previdência, chefe da Casa Civil, tem uma mansão. E aí, além do custo pessoal enorme, realmente, tem uma mordomia total, porque separa a parte de residência e a parte pública. Então, deputados e senadores vão almoçar lá, tomam um café da manhã, às vezes o deputado nem sabe. Todo mundo, além do, o que gastam é uma coisa fantástica.